Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, a história do INSS, cada dia que aparece, cada dia que passa, surgem novas informações e todas elas piorando a situação do ministro Lupe, do ministro Carlos Lupe, e chegando perto do presidente Lula, né? Porque, enfim, são seus aliados que estão mexendo, enfim, que estão envolvidos nessas investigações. E aí, Vera, como é que vai resolver esse assunto, hein? Olha, Sardenberg, esse caso já virou ali na boca do povo, nas conversas de dia a dia e tal, mais um caso de corrupção do PT. Todas as alegações do Lula, dos seus aliados, até que de que começou no Bolsonaro, de que o grosso das entidades foi credenciada no governo Bolsonaro, é tudo verdade. Mas nada disso está livrando que a percepção da sociedade, a percepção popular, associe ao PT e ao Lula, por vários fatores. Pelo fato de envolver entidades sindicais e sindicatos, associações, etc. Isso tudo é muito ligado à história do PT e do presidente. Pelo fato do ministro Lupe ser ele próprio um ministro que já caiu por escândalos de corrupção lá atrás, no governo da Dilma, portanto, no governo do PT. Então, tudo isso está forçando, está atraindo por gravidade esse caso para o colo do PT e do Lula. E nas últimas horas, no dia de hoje, dois fatores aproximaram da figura do ministro e da família do presidente da República. Os dois casos no Globo, um deles está na manchete agora do Globo, mostrando que um sindicato que tem o irmão do presidente Lula como diretor bateu o recorde de arrecadação de descontos de aposentadoria entre 2019 e 2024, portanto, também desde o governo Bolsonaro, mas até 2024, aliás, o Sindicato Nacional... Oi. Aliás, Vera, é sobre esse ponto que eu queria fazer só uma pequena observação, que é o seguinte, é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que tem entre os seus diretores o irmão do Lula, né, o José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, e eles, de fato, eles trabalham, eles têm descontos, conseguem fazer, fizeram esse acordo com a INSS em 2019. Mas em 2023 e 2024, a arrecadação deles detonou, né? Foi lá para 90 milhões de reais. Em 2019, eles arrecadavam 17 milhões. E 5 anos depois, arrecadaram 90 milhões de reais já no governo Lula. Exato, era isso que eu ia falar. Opa, desculpe, então. Eles bateram um recorde de arrecadação agora nesses últimos anos. E são o Sindinap é uma das entidades que são alvo de medidas judiciais na operação da semana passada. Agora, eles vão dizer, começou em 2019, mas o grosso da arrecadação se deu nesse ano, teve um salto bastante expressivo, e quando a gente vê as denúncias dos últimos dias, muita gente dizendo que não autorizou esses descontos, que nem conhece essa entidade, que não sabe que entidade é essa, que nunca autorizou, nunca se associou, etc. E na esteira disso, também a coluna da Malu Gaspar informou que o chefe de gabinete do ministro Lupe indicava um escritório para que entidades pudessem se credenciar no sistema de ter descontos de aposentadorias e pensões junto ao INSS. Então, para que as entidades pudessem entrar, tinham que contratar a consultoria de um escritório de advocacia e consultoria, portanto, indicado pelo
Marcelo Panella, que vem a ser o chefe de gabinete do ministro Lupi. Então, essas duas revelações que ainda não estão, né, não constam da operação da Polícia Federal, mas que são desdobramentos trazidos pela imprensa, complicam bastante esse caso, aumentam essa percepção de que é um caso de corrupção do PT e fazem com que as explicações dadas até aqui se mostrem ainda mais insuficientes e ainda mais distantes da gravidade do tema. Ontem o ministro falou no Congresso e o modo como ele falou sobre o caso, as explicações que ele deu, mostram alguém ainda dotado de uma enorme arrogância e soberba, totalmente despreocupado com a possibilidade de ser demitido, portanto, alguma razão ele deve ter para estar tão despreocupado, e falando coisas absurdas do tipo, pelo menos não era dinheiro público. Como assim? É o dinheiro de benefício de pensionista e aposentado, e no fim, ao cabo, vai ser também dinheiro público, porque o Tesouro é que vai ter que desembolsar o dinheiro para ressarcir as pessoas que foram lesadas por entidades, mas com a possibilidade de que isso tenha sido feito num conluio criminoso com servidores públicos. Então, explicações bizarras dadas pelo ministro, só aquela audiência de hoje, as entrevistas dele no fim de semana já trazem material farto para que ele seja demitido, e está faltando o presidente da República também vir a público e falar sobre esse assunto. O Lula, que fez a sua vida defendendo trabalhadores, construiu um partido com esse discurso, se elegeu com esse discurso, não pode ficar totalmente alheio a um caso em que as pessoas estão perdidas, não sabem como fazem para ser ressarcidas, estão sendo alvo de fraude, inclusive nessa fase, com muito escritório se oferecendo para levantar o dinheiro, para entrar com ações e fraudando na outra ponta, enganando na outra ponta os coitados dos aposentados e pensionistas, e o presidente tratando de forma burocrática, despreocupada e descompromissada um tema bastante grave. Pois é, a gente está falando dessas falas do Lupi, né? Toda vez que ele se manifesta, em uma das mais recentes, ele veio criticar isso do INSS ser, entre aspas, um intermediador, está no meio dessa relação aí entre essas associações e os aposentados. Bom, primeiro que nesse momento não é essa a discussão, né? A discussão de os aposentados terem tido as contas invadidas ali por pessoas e entidades que conseguiram fazer com que houvesse um desconto compulsório que essas pessoas não concordaram. E depois, se ele acredita nisso, que o INSS não deve ter esse papel, ou seja, se alguém quiser se associar, que pague isso via boleto e não via desconto, por que ele não tinha proposto isso até agora, uma vez que ele é o ministro da Previdência, né? Exatamente, Cássia. Eu falei exatamente sobre isso no Viva Voz ontem e anteontem à tarde, porque é justamente o que você está falando. Isso pode ser uma medida correta? Pode, até porque a lei que autoriza esses descontos não coloca como compulsório que seja o INSS a ser esse intermediário. Agora, com a porta já arrombada, vir falar disso, e sendo que ele foi avisado lá em 2023 que isso estava acontecendo, não responde em nada à fraude bilionária que a gente está assistindo e mostra muita desfaçatez da parte do ministro, isso sim, porque se ele tinha essa ideia, que fizesse isso quando surgiu a primeira denúncia numa reunião do Conselho Nacional de Previdência, na qual ele estava, e depois do que ele não fez rigorosamente nada. Ele disse que afastou um diretor, mas mesmo assim, em julho de 2024, um ano depois, e ainda assim o esquema continuou acontecendo. É isso. Vera Magalhães, bom, e nesse momento que o governo fala de estar fazendo uma imensa campanha para melhorar a aprovação do presidente, um fato como esse vai no sentido contrário, né? Quer dizer, só ajuda a desaprovação, né? Nossa, é um tiro mais do que de bazuca no pé, porque é um negócio que todo mundo entende, que atinge o bolso das pessoas, a vida das pessoas. Tenho vários amigos que os pais já velhinhos foram finalmente olhar o seu contra-cheque e verificaram descontos dessa natureza sem nunca ter autorizado nada. Então, um esquema cuja escala talvez a gente ainda nem conheça na sua totalidade e que atinge justamente aqueles para quem o Lula dizia governar, né? Então, muito, muito grave, Sartenberg.
Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã no CBN Brasil e até logo mais no Ponto Final, às 18 horas. Obrigado, Vera. Até mais, um ótimo jornal para vocês. Até mais tarde.